Olá, estamos entrando no ar pela primeira vez com o programa Caminho de Vida, e primeiramente, uma alegria poder estar chegando até você. Eu gostaria, então, de estar me apresentando. Meu nome é Wayne, sou pastor evangélico, e hoje nós estamos começando o nosso primeiro programa, intitulado Programa Caminho de Vida, e eu espero que você seja muito abençoado nessa administração que estaremos trazendo hoje no seu coração. Tenho certeza de que Deus irá fazer uma grande obra na sua vida, você irá aprender coisas importantes para que você possa se aproximar mais de Deus, estar mais em contato com Ele. Então, eu gostaria hoje, então, de estarmos começando esse programa, fazendo uma oração, pedindo que você, onde você está, pedindo que você esteja em contato conosco, no contexto espiritual, né, fazendo essa oração juntamente comigo. Então, feche seus olhos, olhe onde você está, e nós estaremos, então, falando com Deus, pedindo, invocando a presença dele aqui, para que possamos trazer essa palavra da parte de Deus para a sua vida, tá bom? Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, concede a mim e àqueles que estão me assistindo nesse momento, de estarmos juntos, Pai, ouvindo, aprendendo a tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo. Nós pedimos que o Senhor venha no encontro à necessidade de cada um deles. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho com você que está me assistindo a respeito de um assunto extremamente importante, porque faz parte da nossa vida com Deus, e é então muito importante que nós aprendamos alguns pontos para que esse contato com Deus, para que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento mais forte, um relacionamento mais estreito. E eu quero dar como título aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para você, o seguinte: atitudes que impedem o crescimento espiritual. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu aqui no livro de 1 Coríntios, a partir do versículo 3, aonde Paulo, então, ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, uma igreja que ele fundou nas suas viagens missionárias, e que depois ele ouve falar a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo nessa igreja. É importante dizer que Corinto, na época, era um polo gigantesco, seria assim considerado uma metrópole, não é? Aonde coisas haviam, era uma cidade muito próspera, não é? E também uma cidade muito problemática, porque ali havia todo tipo de pecado, né? Incestos, pessoas, né? De todo tipo de pecado havia na cidade de Corinto. E Paulo, então, ele ouve falar que dentro da igreja, na igreja que ele, então, fundou ali, estava havendo algumas coisas semelhantes às coisas que estavam acontecendo na cidade de Corinto, ou seja, um povo de Corinto que praticava aquelas coisas, e aquele povo, então, que havia se convertido ao Evangelho através de Paulo, eles estavam cometendo algum tipo de pecado exatamente iguais. Então, Paulo, ele começa, né, a sua carta, eu gostaria de compartilhar com você, lendo esse primeiro versículo, e ele diz assim: porém eu, irmãos, não pude falar-vos como a espirituais, senão como carnais. Eu gostaria de dar uma pausa aqui naquilo que Deus vai trazer para nós, e trazer para você luz a respeito dessa situação aqui. Paulo escreve a uma igreja e ele a chama de irmãos. Então, em outras palavras, eram pessoas que, de certa maneira, eram pessoas convertidas ao Evangelho, né? Pessoas que tinham aceitado a Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque, afinal de contas, eles eram irmãos. Mas Paulo, dentro desse contexto, mesmo eles sendo irmãos, Paulo diz assim: eu não pude falar para vocês como a espirituais. Então, Paulo coloca uma categoria de pessoas ali dentro, né? E depois ele fala, senão como a carnais. Ou seja, então há duas categorias aqui de pessoas dentro da igreja. Aquelas pessoas que são os crentes espirituais e aquelas pessoas que são os crentes carnais. O ponto aqui é como nós identificamos ou como nós definimos um crente carnal e como nós definimos um crente espiritual. Eu gostaria, nessa manhã, de poder trazer para você essa definição e depois, sim, trazer para você atitudes que impedem o nosso crescimento espiritual. Então, primeiramente, nós vamos definir aqui o crente carnal. Primeiro, o crente carnal é uma pessoa que aceitou a Cristo.
É uma pessoa que teve, assim, vamos dizer, não é? É uma pessoa que diz ter aceitado Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Segunda coisa a respeito desse crente carnal é que, infelizmente, mesmo tendo declarado que ele aceitou a Cristo, e de fato aqui Paulo chama de irmãos, ele ainda vive dominado pelos desejos e padrões do mundo, ou seja, ele, de certa maneira, ele sai do mundo, mas ele continua escravo do mundo, ele continua tendo desejos que ele tinha numa época onde ele não era parte da igreja. Então, a segunda característica, a segunda definição de um crente carnal é que essa pessoa, embora seja cristã, embora tenha pelo menos dito que teve um relacionamento, uma conversão ali, não é? Que tenha aceitado a Cristo, ela continua com os desejos e padrões do mundo. Não mudou, né? A Bíblia, Deus, na verdade, nos aceita como nós somos, ele nos recebe como somos, não é? Falando de uma maneira mais clara, ele nos recebe como nós somos, mas ele não quer que nós continuemos a ser como éramos. Em outras palavras, quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Evangelho de Cristo, ele transforma a nossa vida. Então, por isso que nós, muitas vezes, questionamos certas situações. A pessoa diz que aceitou a Cristo e continua a viver com padrões do mundo, com padrões que ele tinha antes de aceitar a Cristo. E isso é mais ou menos incoerente, não é? Porque, na verdade, eu vou dizer de novo, né? Isso é muito incoerente. Que alguém que aceitou a Cristo, ele busca uma mudança, ele precisa ter mudança. A terceira definição de um crente carnal, ele não manifesta crescimento espiritual. Em outra palavra, é aquela pessoa que começa na igreja, né? Começa aqui fazer parte de uma igreja local, ele não cresce. Ele sempre está naquele nível, a nível raso de conhecimento da palavra, nível raso de oração, nível raso de leitura bíblica. Ele parece que não cresce espiritualmente. Né? Então, essa é outra definição, outra característica de um crente carnal. Outra característica que eu gostaria de estar colocando para você nesta manhã é que ele continua a viver uma vida marcada por comportamentos pecaminosos, ou seja, a Bíblia fala, né, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que fazia coisas ilícitas não faça mais, aquele que fazia coisas que não deveriam ser feitas moralmente falando, não façam mais, ou seja, a Bíblia nos ensina que quando uma pessoa recebe a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ela, de certa maneira, terá o seu comportamento mudado. E aqui, na verdade, esse crente carnal, ele é uma pessoa que continua, a sua vida continua sendo marcada por comportamentos pecaminosos. Então, essa é outra característica de um crente carnal. A outra característica que eu anotei aqui de um crente carnal é que ela é uma pessoa que possui sentimentos característicos do mundo, como você pode notar depois do texto que estaremos aqui compartilhando com você. É uma pessoa que ainda mantém sentimentos. Eu anotei um deles aqui, a inveja. Né? A inveja é um sentimento do mundo, que nós tínhamos naquela época, que nós não devemos mais ter hoje. Né? Mas esse crente carnal, ele continua mantendo sentimentos que ele tinha, rancor, mágoa, ódio, tudo isso ele tinha no mundo, quando ele era uma pessoa do mundo. Hoje ele é, ou se diz ser, uma pessoa que aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador. E por causa disso, ele não deve mais manter sentimentos desse tipo. E outra característica, ele promove contenda entre os irmãos. É uma pessoa que, na verdade, a mínima coisa que aconteça dentro do corpo de Cristo, ele vai lá e fuxica aqui, fuxica ali, faz contenda aqui, sempre promove algum tipo de situação para deixar as demais pessoas também insatisfeitas, as demais pessoas também olhando coisas que muitas vezes elas nem estavam olhando e vendo. E para elas não havia nenhum sentido, mas agora, devido a essa situação, eles acabam sendo contaminados. Não é? E a Bíblia diz que Deus ele tem 7 coisas que ele odeia e uma que ele abomina,
que é a contenda entre irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado. E a última característica que eu coloquei aqui do crente carnal é que ele sempre busca dividir e nunca somar. Não é? Ele não está ali para apoiar, não está ali para ajudar, ele está ali para fazer uma certa divisão. E quantas são, né, e é o motivo de tantas igrejas hoje, né, elas, na sua maioria, elas são fruto de uma divisão, fruto de alguém que não concordava com alguém, que então resolveu sair, e nisso ele contaminou os outros e levou com ele um grupo de pessoas. E isso é uma característica de um crente carnal. Então temos que tomar muito cuidado com isso da nossa vida, porque, como eu disse, Paulo, desde o início, Paulo chama de irmãos, todavia ainda vivem como pessoas do mundo, ainda vivem no padrão do mundo, ainda vivem tendo as coisas do mundo. E nós então temos que nos avaliar, né? Eu gostaria nessa manhã de levar você a uma avaliação. Se essas características que eu citei aqui, elas estão na sua vida, e você se diz, então, uma pessoa que aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, é importante que você reveja essa sua atitude, essa sua salvação, vamos dizer assim. E depois, Paulo também cita a respeito desses espirituais, ou seja, desses crentes espirituais. E eu quero, então, aqui trazer também algumas qualidades desses crentes espirituais. Como é que eu identifico um crente espiritual? Como é que eu posso avaliar se eu sou um crente espiritual ou não? Primeiramente, o crente espiritual, ele está intimamente conectado com o Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo está nele a todo momento ali, não é? E ele ouve essa voz. Ele está em comunhão com o Espírito Santo. Ele vive em comunhão com o Espírito Santo. A segunda característica de um crente espiritual é que ele permite que o Espírito Santo guie a sua vida e as suas atitudes. Então, não somente ele tem uma comunhão íntima com o Espírito Santo, mas também ele é guiado pelo Espírito Santo, tanto na sua maneira de viver, né, no modo de vida, quanto nas atitudes que ele toma. Então, essa é a segunda característica de alguém que nós podemos dizer que é um crente espiritual. A terceira característica, ele tem o seu caráter transformado. Isso é uma coisa muito importante, não é? Porque o caráter da pessoa, muitas vezes, no mundo, é uma pessoa falsa, uma pessoa que só faz falcatruas, uma pessoa que vive uma vida que nós chamamos hoje de um mau caráter. E quando a pessoa vem para Jesus, quando a pessoa aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador e se torna um crente espiritual, isso é transformado na vida dele. Ele muda, as suas atitudes não são mais as mesmas. Ele deixa de ser um mau caráter. Não estou dizendo aqui que ele não tenha falha, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua atitude passa a ser uma outra atitude. A Bíblia fala que somos novas criaturas em Cristo Jesus e as coisas velhas já passaram. Em outras palavras, tudo aquilo que eu fui, tudo aquilo que eu fiz, não tem mais valor, não tem mais significado, não tem mais nenhum tipo de peso para Deus. Mas a partir do momento que eu aceito a Cristo como meu único Senhor e Salvador, eu tenho uma mudança. E essa mudança implica em mudança de caráter. A quarta característica de alguém que aceitou a Cristo e é considerado um crente espiritual é que ele busca viver de acordo com os princípios bíblicos. Então ele busca obedecer a palavra, ele busca seguir os princípios que a palavra ensina, ele está sempre buscando seguir aquilo que a palavra de Deus ensina. Outra característica é que ele busca uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Como Paulo diz aqui, ele fala assim, olha, eu não vos pude falar como espirituais, mas sim como carnais, como meninos em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido. O alimento sólido que Paulo fala aqui é exatamente essa profundidade da palavra. Uma pessoa que é um crente espiritual, ele busca ter profundidade na palavra de Deus. Ele não é aquela pessoa como crente carnal, como disse há pouco, que ela tem sempre aquele nível raso de relacionamento, de comunhão e de conhecimento da palavra. Não. O crente espiritual é uma pessoa que busca mais. É uma pessoa que está sempre buscando mais. Porque nós sabemos que Deus tem sempre mais para a nossa vida.
Uma coisa muito importante, Paulo está aqui trazendo uma analogia, não é? Fazendo uma comparação, porque ele diz, olha, vocês são meninos, vocês são pessoas, e todos nós, sim, nascemos crianças, bebês, e precisamos crescer. Mas o crente carnal, ele parece não crescer. Ele é sempre menino, ele é sempre bebê. Enquanto o crente espiritual, ele busca crescimento. Então, uma forte, vamos dizer assim, uma forte indício, de que a pessoa é um crente espiritual, é porque ele busca sempre crescer. Ele não está satisfeito com o nível de conhecimento que ele tem, ele não está satisfeito com o nível de comunhão que ele tem, ele não está satisfeito com a intimidade que ele tem com Deus, ele busca sempre mais e sempre mais. A outra característica é que ele demonstra os frutos do Espírito, ou seja, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, tudo isso faz parte do fruto do Espírito, não é? Aonde esse cristão, esse crente espiritual, ele está manifestando esse fruto do Espírito Santo. Ou seja, ele era uma pessoa irada, ele era uma pessoa maldosa, ele era uma pessoa sem paciência, ele era uma pessoa assim antes de receber a Cristo, mas com o passar do tempo, entendendo, e se tornando, de fato, um crente espiritual, ele começa a manifestar outras características que é o fruto do Espírito Santo. Também, ele busca crescer na fé através do envolvimento com o corpo de Cristo. Aqui eu quero realmente falar com você que me assiste aí pelo YouTube, pelo Facebook. O que eu tenho visto hoje em dia, isso tem me deixado muito chateado, de certa maneira, é essa falta de compromisso que as pessoas têm com o corpo de Cristo. Quando eu falo corpo de Cristo aqui, eu estou falando do corpo de Cristo local. Pessoas que não têm compromisso com o corpo, acham que não há necessidade de fazer parte do corpo, acham que não há necessidade de se envolver com o corpo. Meu querido, se o corpo de Cristo local, que nós chamamos de igreja, não fosse algo importante, Jesus não teria instituído a sua igreja. Ele não teria feito. Porque você pode dizer assim, Você pode dizer, mas eu faço parte da igreja invisível. Mas e daí? Você faz parte da igreja invisível e não se manifesta na terra, você não serve para nada. Porque, afinal de contas, você está aqui para fazer a diferença, não é verdade? Melhor, então, é sair daqui e morar com Deus, não é? Mas você está aqui para fazer diferença na terra. E você faz diferença na terra quando está envolvido com o corpo de Cristo aqui na terra. Não estou dizendo que há nenhuma igreja perfeita, que não há. Você não vai achar igreja nenhuma perfeita, eu não vou achar. Mas você precisa, sim, estar em um local, se comprometendo com esse local, se envolvendo com esse local, de forma que você possa ajudar aqueles que estão falhando, aquelas falhas que existem, você possa, sim, estar ajudando a que essas falhas sejam sanadas. Infelizmente, para a grande maioria é mais fácil sair do local, é mais fácil ir embora. Para a grande maioria, em vez de enfrentar o problema, encarar o problema e ajudar aquela situação a ser resolvida, ele diz, eu vou embora, aqui não é meu lugar, Deus me chamou para outro local, e eles vão saindo, ficam como macacos que não acham o seu galho, e aí eles ficam pulando de galho em galho. Mas o problema, eu quero afirmar aqui, que o problema, nesse caso, não é a igreja. O problema realmente é esse crente que provavelmente não seja um crente espiritual. Porque o crente espiritual, ele se envolve com o corpo de Cristo. E daí também, a última característica desse crente espiritual ele não deixa se abalar pelas situações que ocorrem no corpo de Cristo ou com ele próprio dentro do corpo. Tem muita gente que vê o defeito ali, e fica abalado, perde a fé. Quantas e quantas pessoas deixaram de estar na igreja porque olharam situações e aquilo abalou a sua fé, aquilo fez com que eles saíssem da igreja, deixassem o corpo, e muitas vezes eles próprios. Muitas vezes eles são, de certa maneira, chamados à atenção por alguma situação que pode estar acontecendo, e essas pessoas também, em vez de olhar aquilo como sendo algo de Deus, uma correção de Deus,
né? Porque a Bíblia fala que Deus corrige, né, aqueles a quem Ele ama. Né? Eles olham de outra ótica, ficam magoados com o pastor, magoados com o irmão, né, e saem da igreja, né, porque isso é uma característica de um crente carnal e não do crente espiritual. O crente espiritual, ele não se deixa abalar por essas coisas, tá bom? E agora, eu queria compartilhar com você, como disse, o tema da mensagem é atitudes que impedem o crescimento espiritual. Então, quais são as atitudes que impedem que nós cresçamos espiritualmente? Então, eu quero falar aqui algumas maneiras de não crescer. Quero deixar muito claro isso. Maneiras de não crescer espiritualmente. A primeira delas é a que Paulo fala no versículo 2, dei-vos de beber leite e não alimento sólido. A primeira situação para não se crescer espiritualmente é não comer alimento sólido. Porque já parou para pensar, se você vivesse desde quando você nasceu com leite, certamente você não teria o tamanho que você tem, você não teria a capacidade que você tem, você seria uma pessoa totalmente, de certa maneira, totalmente fora do padrão, porque ninguém consegue viver só com leite, ninguém consegue viver só com um tipo de alimento, porque nós necessitamos de mais para crescer e para nos tornarmos fortes. Assim também dentro da palavra. Quando a pessoa não come alimento sólido, quando ela vive só no leitinho espiritual, essa pessoa não estará crescendo espiritualmente. Outro item que não faz com que cresçamos espiritualmente é esse aqui: não buscar desenvolver o seu chamado. Quando a pessoa tem um chamado de Deus, e todos nós temos, independente de qual seja a função que você tem, todos nós temos um chamado de Deus. Você pode dizer assim, Deus não me chamou para ser pastor. Não mesmo, pode até não ter chamado você para ser pastor, mas Ele certamente te chamou para outra coisa. E quando a gente não desenvolve aquilo, quando a gente não exerce o chamado que Deus tem para a nossa vida, nós não crescemos espiritualmente. Outra coisa que eu coloquei aqui, se encontra aqui no versículo 9, que diz assim, tá? Deixa eu ler aqui para você. Porque somos colaboradores de Deus, e vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. A outra coisa que nos impede de crescer espiritualmente é não sermos colaboradores dentro do reino de Deus. Quando você deixa de ser um cooperador, quando você cooperar junto, quando você deixa de colaborar, quando você deixa em todo aspecto, tá? Eu quero deixar muito claro aqui nessa manhã, colaborar em tudo. Não é só colaborar com a sua presença, não é só colaborar com o seu envolvimento nas atividades da igreja, é colaborar também financeiramente. Que muitas vezes a gente, infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas fizeram com que muitas pessoas deixassem de colaborar financeiramente na igreja. Todavia, é extremamente necessário que nós entendamos que toda a situação da igreja, o andar da igreja, eu estou dizendo aqui a igreja como local físico, tudo aquilo demanda, a energia elétrica demanda de você paga a energia, o aluguel e tudo mais que existe ali, infelizmente, demanda de dinheiro. Então, muitas vezes as pessoas querem colaborar com tudo, mas não colaboram financeiramente, e faz parte aqui, sim, colaborar financeiramente no corpo de Cristo, que é a igreja local. Outra coisa que pode impedir o nosso crescimento espiritual é esse aqui, versículo 11, que diz assim, olha só, tá? Que ninguém pode pôr outro fundamento que o que está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso é muito importante. Não estar fundamentado em Cristo não vai, ou melhor, vou refazer a frase para você, não estar fundamentado em Cristo fará com que você não cresça espiritualmente. A base da nossa fé e que nós temos que realmente guardar, manter, é o fundamento que é Cristo Jesus. Paulo, em uma de suas epístolas, ele diz assim, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. E é verdade, Cristo é o fundamento, nós não podemos colocar outro fundamento, nós não podemos colocar outras ideias. Hoje em dia, existe muito aí fora, e você deve estar acompanhando também, no Instagram, no Facebook, uma tentativa de
apagar, né, tanto as coisas de Deus quanto o próprio Jesus Cristo. Eu outro dia estava assistindo no Instagram um videozinho que dizia que Jesus Cristo é uma mentalidade quântica, ele é uma ideia, né? Ele é apenas uma ideia e não uma pessoa. Ou seja, qual é a estratégia de Satanás hoje? Levar as pessoas, e muitas vezes até os crentes, a ver Jesus Cristo como uma ideia, uma filosofia, uma maneira de pensar, enquanto que Jesus Cristo é uma pessoa que sim veio a este mundo, veio em carne a este mundo, ficou aqui, viveu aqui por 33 anos da sua vida, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, foi assunto ao céu, foi levado ao céu e voltará para nos buscar. Certamente ele virá. Então eu quero que você nessa manhã seja fundamentado. Não é fundamentado no manual da igreja, não é fundamentado nos princípios humanos que nós temos, mas sim fundamentados. O nosso fundamento, a base de toda a nossa vida deve ser Jesus Cristo. É isso que é muito importante. Se a pessoa não está fundamentada em Cristo e somente em Cristo, ele não crescerá espiritualmente. A outra coisa que nos impede de crescer espiritualmente é deixarmos de ser constantes e permanentes. Quantas pessoas começam dentro da vida cristã e não permanecem ali? Quantas pessoas se propõem a fazer algo e abandonam no meio do caminho, estou falando dentro do contexto cristão, e abandonam durante o processo? Muitas pessoas não permanecem, e isso as fará com que elas não cresçam espiritualmente. Também temos aqui a outra situação que vai fazer com que a gente não cresça espiritualmente. É não ter a consciência de que é santuário do Espírito Santo. Paulo fala isso ali no versículo 16, onde ele diz: vós sois templos de Deus. Então essa é uma consciência que nós temos que ter. Você e eu somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nós. E nós nunca podemos perder de vista essa verdade, essa realidade, porque se a gente perder de vista isso, nós vamos voltar a sermos crentes carnais e, de repente, até voltarmos a sermos homens naturais, pessoas que nunca aceitaram a Cristo, porque realmente, no momento em que eu não entendo que Deus habita em mim, eu estou abrindo a minha vida para que outras coisas venham habitar em mim. Tanto demônios quanto circunstâncias, pecados que podem estar entrando na minha vida. E por último, nós precisamos ter, no versículo 8, Paulo fala a respeito da sabedoria, do que ninguém nos engane. Ele diz então, nós precisamos sim sermos humildes, humildes para reconhecer, humildes para aceitar, humildes para poder, fazermos aquilo que precisamos fazer. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas exalta os humildes. Então, que nós possamos hoje, no nome de Jesus, que eu e você possamos hoje fazer uma reflexão, que tipo de crente nós temos sido, que tipo de crente eu sou, que tipo de crente você é. Nessa manhã eu quero deixar essa palavra para que você medite nela, para que você pense nisso, e que possa realmente, se você ainda não é um crente espiritual, ou ainda se há alguns resquícios do crente carnal na sua vida, que você esteja mudando isso, que você esteja tirando isso da sua vida e se tornando, sim, um crente espiritual, fazendo aquilo que é necessário fazer, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação aqui. Eu quero convidar você a estar comigo domingo que vem, nesse mesmo horário, para que nós possamos também trazer outra palavra de vida para a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, abençoando sua vida, abençoando a sua semana. Quero te convidar mais uma vez a estar fechando seus olhos onde você está e falando juntamente comigo, com Deus. Mas antes, eu quero pedir a você que compartilhe com outras pessoas sobre esse programa. Nós estamos no YouTube e no Facebook. Estamos aqui ainda nos adaptando aqui a essa tecnologia, mas eu quero pedir para você, então, se você está no YouTube, dê um like aí, compartilhe, clique no sininho para que você possa receber não apenas esse programa que ele é ao vivo,
mas também outros vídeos que temos, que certamente serão de muita valia para a sua vida, tá bom? Muito obrigado, compartilha isso com as pessoas que você ama, para que mais pessoas possam ser abençoadas, tá bom? Então feche seus olhos, vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo agora, em nome de Jesus, essas pessoas que estão assistindo esse programa, que elas possam receber de ti, ó Deus, aquilo que elas têm buscado no Senhor. Em nome de Jesus, cura a enfermidade, se houver alguma. Em nome de Jesus, tira todo o mal, protege, guarda, livra o Senhor. Eu peço que o teu sangue esteja cobrindo essas pessoas essa semana e que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana onde eles poderão ver que a mão do Senhor, o poder do Senhor e a tua presença está com eles 24 horas por dia. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez.